Pai querido, esse momento tão propício a nós, esse momento tão favorável a nós, ó Espírito Santo. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou. Oh, e Alamai, o Senhor nos marcou com o teu sangue. Por isso o adversário não pode tocar. Deus, essa autoridade o Senhor nos deste, tu nos investiste, Pai querido, desta autoridade na nossa vida. Se o inimigo vier com um pensamento contrário, vier com algum pensamento contrário, o temor de Deus vai falar mais forte no nosso coração e nós vamos repreender. Para trás de mim, Satanás, você não tem vez na minha vida. Você não vem com esse pensamento, você não vem querer tirar eu da tua vontade, ou da vontade de Deus. Você não vai tirar, porque maior é aquele que está na minha vida do que aquele que está no mundo. Deus, abençoa o teu povo, Deus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Quero convidar aqui o irmão Evandro para estar ministrando a palavra do Senhor. Creio que Deus vai usar a vida do servo de Deus nesta noite. Eu sei que Deus sempre prepara um alimento fresquinho para recepcionar o nosso coração, o nosso espírito, e nós seremos edificados nesta noite. Amém? Amém? A paz do Senhor a todos. Amém. Depois de aproximadamente 3 anos, eu vou estar ministrando novamente no culto de quarta-feira. Devido à mudança de emprego, eu, sim, praticamente faz algum tempo assim que eu não ministro numa igreja. Acho que eu ministrei em 2012 ou 13, num culto de domingo aqui. E devido ao horário de eu trabalhar das 15 horas até a meia-noite, horário fixo, isso me tirou um pouco, né? Assim, Deus me colocou numa outra vontade que Ele tinha. O meu púlpito agora é a empresa que eu trabalho. É lá que Deus tem permitido assim a gente pregar, falar do amor dele, pregar uma palavra, e assim tem sido. E eu quero louvar a Deus também por essa oportunidade, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto. E Deus está fazendo também aquilo que Ele quer que eu faça. Então eu acredito muito que antes mesmo de nascer no coração de uma pessoa o propósito, o convite, eu acredito que antes de tudo Deus tem separado a pessoa que Ele quer para aquela noite. Então acredite, Deus tem uma palavra literalmente para nós. E eu estava ali ouvindo os louvores, foi tão interessante que eu estava em casa orando ontem, hoje, e eu estava pensando em 2 louvores. E hoje surgiu o desejo de mais um louvor, mas eu estava orando a Deus e falando: Deus, eu queria tanto que nós cantássemos Terra Seca ou Casa do Pai. E eu já percebi que Deus está na fiação, porque tudo que já foi comentado aqui, você vai ver que ao longo da mensagem Deus já está falando desde o princípio com a gente. E fala para o seu irmão assim: para de pedir. Para de pedir. Todos nós temos uma vida social, certo? Uns gostam de jogar futebol, outros gostam de jovem, adolescente, de game. Mulheres, talvez algumas gostam de tricotar, outras coisas. Enfim, todos temos uma vida social particular, onde nós temos assim, fazemos coisas que não ferem a nossa vida espiritual. Mas só que também, nós que acreditamos em Deus, nós temos uma outra vida também, chamada vida espiritual, que é a vida de cada um, que cada um tem um particular com o próprio Deus. Eu posso ter minha vida social, sim, Deus quer que eu tenha, mas muito mais do que isso, Deus quer que você tenha uma vida de particularidade com Ele.
Deus quer que nós tenhamos uma vida particular com Ele. E a gente sabe que alguns têm uma vida de mais intimidade, outros menos. Alguns buscam mais, outros buscam menos. Alguns desejam muito mais, outros se satisfazem somente com aquilo que está acontecendo no momento. É verdade? Mas o que Deus quer é que você tenha uma vida particular com Ele. E hoje Deus vai nos ensinar a ter uma vida diferenciada. Deus me pegou, e bem feito para vocês, porque agora é a vez de vocês. Mas foi bom demais o que Deus falou. Eu estava precisando por demais de ouvir isso que Deus falou comigo. Abre a sua Bíblia aí no Salmos 42. No versículo 11. Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Mais uma vez: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Amém. Esse texto, quando nós lemos ele, dá uma impressão, né? Que o salmista que está falando, que está, né, falando sobre esse texto, dá uma impressão que ele está passando uma situação muito difícil. A impressão que passa é que o salmista está vivendo dias de angústia, de sofrimento, dias de luta, a qual a sua alma dentro dele está saltando, mas não de alegria, mas de tristeza. E na verdade o texto fala sim de algumas perseguições, de algumas coisas a qual o salmista está clamando a Deus. E a Bíblia está relatando aqui que a alma do salmista está abatida, mas que o salmista, ainda que abatido, no entendimento dele, ele sabe que há um Deus que o pode salvar. Amém? Amém. Então, quantas das vezes, como já foi falado aqui, nós não estamos com a nossa alma perturbada, com dificuldades que nos cercam, nos pressionam, todos os dias, praticamente, das nossas vidas. E isso nos comprime, nos deixa numa situação a qual parece que nós olhamos para o céu, olhamos para Deus, falamos com Deus e nada acontece. Mas a nossa alma continua gritando, abatida, sofrendo, chorando e gemendo, necessitando e querendo de Deus o quê? Um milagre. Que Deus se manifeste na razão a qual você está vivendo. O texto nos dá uma impressão que o sofrimento não acontece só na vida de quem estava lá no passado, mas isso ocorre na vida de cada pessoa, hoje, amanhã e depois da manhã. Mas lembre-se, com entendimento o salmista disse: espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei e verei o Deus da minha salvação. Mas dentro desse texto, que eu não vou parar nele, Deus me chamou a atenção sobre uma questão nas nossas vidas. E essa questão se chama oração. E hoje, Deus quer nos levar a um outro nível de oração. O que eu falei no princípio, alguém lembra? Para você falar para o seu irmão? Para de
de pedir. Quando a pressão vem, a dificuldade vem, geralmente nós pedimos, é lógico. Eu não acredito que alguém está passando por dificuldade que não vai clamar, pedir para Deus socorrer. A não ser que você tenha alguma maneira de mudar a sua situação por você mesmo. E muitas vezes nós ficamos paralisados quando nós não temos como resolver o problema e temos que depender de Deus e as coisas não ocorrem da maneira que nós queremos. E o inimigo usa isso, esse tempo, essa demora das coisas acontecerem na nossa vida, para nos colocar no cantinho e nos paralisar. Então nós já não temos mais aquela vida afogueada de pedir para Deus aquilo que nós queremos que Ele faça. E muitas vezes nós paralisados, a única coisa que vem no nosso coração é reclamar. Por que é que Deus não me ouve? Por que é que Deus não me escuta? Mas só que hoje Deus vai te mostrar uma forma que eu tenho certeza. Deus, quando Ele manda uma palavra, irmão, toma posse. Porque Deus, Ele está querendo fazer algo na vida daqueles que estão aqui presentes. Deus fala com quem está presente. Se Deus já está falando com você, de sua mão assim, fala, já está. Aleluia! E muitas vezes nós ficamos, poxa, por que Deus não me ouve? Aí a Bíblia nos diz que lá em Mateus 7, abre aí Mateus 7, por favor. Eu gosto de andar na Bíblia, hein? Se prepara que vocês vão ler um pouquinho. Mateus 7. Versículo 7 e versículo 8. A Bíblia está dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora olha isso no versículo 8. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Não é isso que a Bíblia está dizendo? E por que é então que eu e você estamos pedindo? Estamos batendo? Estamos buscando? E não está acontecendo. Deve ser problema, deve ser a Bíblia. Deus nunca vai estar errado. Se eu estou pedindo, se eu estou batendo, se eu estou buscando e nada está acontecendo, é o momento de eu olhar para mim e falar: alguma coisa está errada. Amém? Amém? Falei que agora é a vez de vocês. A minha já foi, eu já tomei posse. Jesus está dizendo: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. Quer dizer que não há barreiras que possam impedir de eu receber e de eu ter um milagre da parte do meu Pai, Deus. Certo? Porque até o próprio tema do texto está dizendo a bondade de Deus. A bondade de Deus tem prazer em fazer bondade na
guardar no seu coração, para que você nunca mais esqueça disso. Lá em Jeremias 29:13 está dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, quando o quê? Me buscardes de todo o vosso coração. Pera aí. Buscar-me-eis e me achareis quando eu buscar de todo o coração. Quer dizer que a minha petição não pode ser só uma petição. Tem algo a mais, que é o que Deus vai revelar para a gente nessa noite. Quem está entendendo? Então a Bíblia está nos ensinando, gente, que Deus quer que nós conquistemos aquilo que nós passamos a orar. Irmã, mas tem coisa que não é a vontade de Deus, é verdade. Quando for a vontade de Deus, Deus vai te revelar, você vai parar de orar por isso. Mas se Deus não te revelou ainda que você parar, meu irmão, é porque Deus tem algo para fazer ali ainda. E se Deus tem prazer em me abençoar, tem prazer em fazer na minha vida, como eu disse, alguma coisa está acontecendo de errado para Deus me abençoar, para Deus me fazer aquilo que eu estou pedindo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Não é um testemunho, é um testemunho. E eu me lembro que numa época, no início da minha conversão, eu estava passando uma dificuldade muito grande. Porque da onde Jesus me tirou, eu tinha facilidade em ter, sabe, condições financeiras, essas coisas, de uma forma errada, mas Jesus me tirou de lá. E quando Jesus me tirou de lá, Jesus me pôs lá na cova do Senhor, falou: vamos aprender. Mas aí eu comecei a pedir a Deus: Senhor, eu quero uma mudança nessa área da minha vida. Eu quero que o Senhor me abençoe nessa vida. Eu comecei a pedir para Deus. E de repente eu fui num culto. E na saída daquele culto, um rapaz chegou para mim assim e falou: irmão, toma posse dessa bênção aí. Ah, meu irmão, eu estou pedindo. Na hora que eu peguei aquilo, eu li uma carta, eu li e tal, um esquema e tal, de fazer isso para a sua vida, qual você está orando aí, ô crente, mudar. E eu fui e acreditei nesse negócio. Falei: não, é de Deus. É de Deus, é Deus puro, eu estava pedindo. É Deus. E comecei a pôr em prática aquilo. Eu envolvi minha esposa, envolvi meus filhos. Vamos trabalhar, vamos fazer cartinha, vamos fazer esse mesmo esquema, porque vai dar certo. E nós, vamos mudar de vida. E lá fui eu pôr em prática o plano. Irmãos de Deus, misericórdia. Irmão, tinha gente que só faltava correr atrás de mim com sal grosso para tacar na minha cabeça. Tinha gente que só podia vir atrás de mim com um balde de óleo ungido, achando que eu estava com o cão no couro. Falei: meu Deus do céu, mas Deus, eu orei. Mas só que, irmãos, eu orei, verdadeiramente eu pedi a Deus. Mas só que eu peguei e falei: ah, Deus, eu vou por aqui. Irmãos, ainda bem que Deus, é maravilhoso, é lindo. Porque se fosse no tempo de hoje, como o padre Washington ia dizer, sabe de nada. Irmão, mas como eu sofri, eu pensei que eu ia apanhar com esse negócio. Mas era uma experiência ruim, sim, mas para mim serviu de lição. Porque eu estava pedindo, portanto eu não estava sabendo esperar como Deus ia trabalhar. Por isso que muitas vezes uma das coisas que não está acontecendo na sua vida é que você pede, mas não sabe esperar Deus trabalhar. E o que você faz? Arruma subterfúgios. E quando você arruma subterfúgios, está tudo errado, você volta lá para estaca zero. Aí você fala: Deus, mas eu estou pedindo, eu estou orando, não está acontecendo, irmão. Mas não vai acontecer porque Deus nem ouve essa oração. Porque Ele já sabe que antes de você terminar de orar, você já está correndo atrás da sua própria mão para fazer. Deus falou comigo isso. É duro ou não é? Mas eu passei a experiência. Hoje em dia eu dou risada. Eu dou risada porque eu falo: meu Deus, como eu era cabeça de barco. Como eu pude fazer uma coisa daquela. Mas na época eu fiquei triste, hein? Eu falei: Deus, eu estou fazendo aquilo que eu achei que é certo. E de repente eu estava quase sendo linchado pelo povo. Misericórdia. Coitado, minha família acreditou até mesmo que a nossa vida ia mudar, mas
mudou só depois que Deus quis. Amém? Então aprenda uma coisa. Se você pedir alguma coisa para Deus, fica procurando um caminho para resolver. Se você pediu, deixa que Ele faz, Paulo. Já que pediu, deixa que Deus faz. Ou para de pedir. Amém? E o que Deus está falando conosco dentro de tudo isso? Por que é que eu falei para você falar para o seu irmão, para de pedir? Porque Deus, Ele quer mostrar para você uma diferença na sua vida, talvez que você não enxergou ainda. Abre no texto de 1 Samuel. Capítulo 1. Os versículos 10 ao 15 diz assim, ó. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a menção à sua boca. Eli é o sacerdote, não é ele Deus, é Eli. Porquanto Ana no seu coração, versículo 13, falava. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amém? A história diz que essa Ana, ela era uma mulher estéril. A Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre dela e acabou, foi assim. Mas só que ela era casada com Eucana, e por ela ser estéril, lá no tempo deles, no castelo deles, era se permitido, quando um homem tinha uma mulher estéril, ele ter uma segunda mulher para dar, continuidade, dar filhos para ele. Só que a segunda mulher, sem ser a Ana, a Penina, a Bíblia diz que ela tinha filhos e tinha filhas. Mas só que ela começava a zombar, a menosprezar a coitada da Ana, porque a Ana não podia ter filho. E eu fiquei imaginando, eu estava lendo esse texto, e a Bíblia diz que todo ano eles iam adorar, e essa Penina zombava de Ana. Ana entrava Ana, saía Ana, ela zombava de Ana, porque ela tinha filho e Ana não tinha. E eu parei e pensei, o Espírito revelou algo no meu coração. A Bíblia não fala diretamente, mas você acha que Ana, quantas vezes Ana não pediu para Deus: Deus, me dá um filho? Olha aí o que essa mulher está fazendo, está menosprezando, está falando que tem e eu não tenho. Ali era a angústia da alma dela. A alma batida de Ana pedia para Deus um filho. Só que a Bíblia diz que aqui no versículo 10 houve uma mudança. Poxa, se ano entrava ano, saía ano, ela estava vivendo aquela situação. Chegou uma hora que ela olhou para a situação de uma forma diferente. Chegou uma hora que ela falou: eu estou farta disso tudo. E a Bíblia diz aqui no versículo 10: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente me deres um filho, eu entregarei ao Senhor ele por todos os dias da vida dele. Ou seja,
que ela gemeu, a ponto do sacerdote Eli passar por ela e achar que ela estava embriagada. Eu sempre comento na célula, gente, quando vocês for orar a Deus, vocês orem. Quando vocês for louvar a Deus, vocês louvam. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a fazer aquela oração, vamos no ritmo de todo mundo. Vamos orar, mas a gente só ora porque a pessoa mandou a gente orar e estamos indo no ritmo. Vamos louvar, nós louvamos porque todo mundo está cantando, mas com Deus é diferente. Irmão, quando você orar, você ora de verdade. Você se rasga diante do Senhor. Você mostra para o Senhor por que a sua alma está abatida de verdade. Quando você cantar o Senhor, você louva a majestade santa de verdade, porque Ele está ouvindo o seu louvor. Só que louvor raso, oração rasa, dificulta a minha vida e a sua. E o que Deus está mostrando pela vida de Ana, que quando caiu aquela indignação santa dentro do coração dela, que ela entendeu que ela não deveria mais pedir, mas deveria clamar. A Bíblia relata aqui no versículo 19: e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Ou seja, um milagre aconteceu. A Bíblia fala que eles adoraram quando eles voltaram. O marido teve seu momento com a esposa, e ali Deus desatou o ventre dela, e Deus operou aquilo que ela desejava. Irmão e irmã, quando você quiser algo de Deus, não seja frouxo, mas seja crente, sabe? Busque, rasgue, sabe, o seu coração diante de Deus, porque é desse jeito que Deus opera. A revelação que Deus está dando para nós hoje é que Ele quer muito mais de nós. Nós estamos um pouco rasos, Deus quer que nós nos aprofundemos mais nas águas da oração. E como eu falei, Deus não está falando de você orar hoje, amanhã, depois, pela mesma situação. Uma oração poderosa, um clamor poderoso, já atrai Deus no mesmo momento. É Bíblia. A Bíblia fala que Daniel, quando clamou a Deus, que depois de alguns dias o anjo apareceu. A Bíblia fala que o anjo falou para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, Deus ouviu a sua oração. É verdade ou não é? Está escrito. Desde o primeiro dia que você se pôs a orar, Daniel, Deus ouviu. Deus está pedindo para mim e pedindo para você qualidade na sua oração. Você vai entender. A Bíblia relata também no outro texto bíblico, que está em Ezequias, capítulo 2, não abre não. Ezequias não, me perdoe, 2 Reis, capítulo 20, que diz assim, do 1 ao 6. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servindo de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías saído ainda do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O versículo 6 a partir diz assim: e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Agora entenda isso. A Bíblia fala que Deus fala para o profeta: vai até a casa do Ezequias e fala para ele ajeitar as coisas lá, porque ele vai morrer. Ele vai morrer, está escrito, ele morrerá. Só que ele não queria morrer. E a Bíblia fala que ele virou o rosto na parede depois daquela revelação e chorou muito e falou: Deus, lembra-te de quem eu fui na tua presença. Em nossas palavras: Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. E ali ele fez esse clamor a Deus.
expôs a sua vontade. Só que antes Deus havia exposto a vontade dele. Fala para ele que ele vai morrer. E o homem falou: Deus, eu não quero morrer. Sabe o que Deus me fez entender com isso? Que um clamor faz Deus abrir mão até da vontade dele, só para te ver feliz. A Bíblia fala que Deus queria que Ezequias morresse, mas Ezequias falou: Deus, eu não quero, lembra de mim, eu fiz isso, eu fui bênção na tua presença, eu quero viver, quero ver milagre na minha vida. Deus falou: volta lá, Isaías, e fala para esse homem que ele não vai morrer, eu vou acrescentar 15 dias, 15 anos na vida dele, porque Deus ouviu a oração, meu irmão. Para de pedir, comece a clamar, o negócio vai ir muito mais além. Se não está acontecendo é porque talvez Deus não tenha visto um clamor genuíno da tua alma, Deus não tem enxergado isso em mim, por isso que muitas coisas não têm acontecido. E você está vivendo a mesma coisa, porque Deus vai falar isso para você. A sua alma está abatida, você tem muitas dificuldades, mas Deus está te convidando a sair do pedir e entrar para a área do clamor. É esse o nível que Deus quer te levar. Clamor é diferente de pedir, e ainda você vai ficar sabendo como que é. Esses dias atrás, essa foi a causa de Deus estar nesse horário agora, de ter essa mudança de horário. A empresa que eu trabalho houve alguns problemas aí de vendas, no país todo, queda de vendas em vários lugares. E a empresa pegou e falou: anunciou, no quadro de aviso, nós vamos ter que mandar muitas pessoas embora. E vamos ter que pôr algumas pessoas de férias remuneradas, que era só um esquema de mandar embora em casa, porque isso até aconteceu, de colocar pessoas de férias remuneradas em casa e mandar uma cartinha: você está sendo dispensado, compareça no RH com o seu crachá. E ela adotou uma outra forma chamada layoff, que é um tempo que a empresa dá para a pessoa estudar, aguardar melhorar a situação para ver se ela volta a trabalhar na empresa. Só que uma vez eu passei por isso porque eu era novo de empresa e nós não escapamos sequer. Só que quando começou a anunciar essas coisas, eu dentro do meu espírito, eu fiquei indignado. Eu falei: Deus, o Senhor é um Deus de justiça, mais ou menos como um ano. O Senhor é um Deus verdadeiro, que o Senhor não volta com a injustiça. Porque lá acontecia muito de aquele que joga bola com o chefe, aquele que é chegado do chefe, pode ser o pior funcionário, mas é amigo do chefe. Então vai ficar e vai sair o trabalhador, coitado, que acorda, não se atrasa, não faz nada de errado. Mas por quê? Por causa da injustiça. E eu me manifestei diante de Deus, eu chorei, falei: Deus, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Senhor, eu não quero sair, Senhor, porque eu sei, sem nenhuma soberba, que eu sou um bom funcionário. Eu estou 3 anos nessa empresa. A única vez que eu dei um atestado foi em 2011, porque eu me machuquei, o médico da empresa me deu para mim ficar em casa. De 2011 até 2014 eu nunca cheguei um dia atrasado. Eu nunca cheguei dentro da empresa e dei um atestado dentro da empresa. E tudo que eles querem que a gente faça, a gente faz. Então eu estou fazendo o meu papel não só de profissional, como de cristão também. E falei: Deus, eu não posso aceitar essa situação. Eu não vou sair. Comecei a orar a Deus, irmãos, mas buscar a Deus. Eu falei: Deus, faz justiça. Naquele mesmo momento, Deus falou comigo: Ivan, abre a Bíblia em Salmo 97, que eu vou falar algo para você lá dentro. Eu não tinha nem imaginava o que estava escrito em Salmo 97. Quando eu abri em Salmo 97 por 3 vezes, Deus fala que Ele é justiça. Amém. E quando Deus falou aquilo, alegrou meu coração. Porque eu já entendi que Deus ia fazer alguma coisa, porque Ele ouviu o meu clamor. Ele viu que a minha alma estava por dentro rasgada e estava disposta a dizer a Ele: Senhor, eu não posso fazer nada, mas é por isso que eu estou recorrendo ao Senhor e creio que o Senhor pode. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus, irmão, passou o vento, saiu quem tinha que sair, infelizmente.
Mais de 1000 funcionários foram mandados embora, uns porque pediram, outros porque davam problema mesmo para a empresa. Alguns saíram desse tal de layoff, outros de remunerada, e foi uma coisa louca. E depois que orei, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi uma lista. Eu entrava dentro da empresa e alguém, o nosso mestre, o nosso líder lá, mostrava uma lista. E eu vi a lista e eu falava para o pessoal do meu grupo, que é separado em grupos. Eu falei, gente, eu não vi o nome de ninguém no posto 4. Eu acho que a gente não vai sair e vai ser mandado embora porque eu não vi o nome de ninguém. Irmão, o chacoalhão que deu na empresa, nós somos separados em 7 postos. Eu sou do posto 4 e os demais postos, várias pessoas. Todos os postos foram chacoalhados e arrancaram um monte de pessoa. Pergunta para mim, arrancaram alguém do posto 4? Ninguém. Mas sabe por quê? Porque quando nós entramos, nos rasgamos verdadeiramente diante de Deus, quando nós atraímos a bênção de Deus para nós, até quem anda com a gente sai abençoado. Você é um canal de bênção. Pois para que essa petição rasga. Se rasga de verdade diante de Deus. Faz com que Deus ouça a sua oração, meu irmão. Chama a atenção de Deus em nome de Jesus. E eu vou te explicar por que pedir é diferente de clamar. Eu vou usar o pastor Moisés aqui. Entenda, não é nada disso que eu vou falar relacionado a nada. Mas é só um exemplo que eu vou dar. Se eu chegar no pastor Moisés, falar, pastor Moisés, eu preciso de 100 reais, o senhor pode me emprestar? Ah, Ivan, obrigado, vou ver só uma língua. Isso é pedir. Pedir muitas vezes é indiferente. Se não funciona com ele, eu vou atrás de outro. Isso é pedir. O que é clamar? Pastor Moisés, o senhor pode me emprestar 100 reais? As coisas em casa não estão bem, sim, pastor Moisés. Eu estou tendo dificuldade, eu não tenho dinheiro para o pão, estou sem dinheiro no arroz. Eu preciso comprar algo para o meu filho, eu não tenho, pastor Moisés. Isso é clamar. Sabe o que é clamar? É você se humilhar. É você mostrar que por que você está querendo o milagre de Deus. Isso é humilhação. Deus, Ele trabalha dessa forma. Muitas vezes nós pedimos, mas nós somos indiferentes. Nós pedimos, não ouviu hoje, Deus não dá um negócio, Deus não quer, não vou nem mais orar, não vou mais fazer nada, não vou para a igreja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Clamar é diferente, irmão. Mostra para Deus o porquê que você está querendo seu milagre. Se rasga diante dele. Fala, Deus, eu não tenho condições, eu não tenho de mim nada. Eu reconheço que eu sou um miserável, Deus. Eu preciso do Senhor. Isso é clamar, e é isso que Deus está revelando para nós. É isso que Deus está revelando. Pedir, meu irmão, pode ser indiferente. Achar que Deus me deu, eu vou procurar o meu meio. Isso é indiferença, mas você pediu, você orou, mas não aconteceu, você deu um jeitinho. Agora, quando você clama, como Ana, como Ezequias, como eu fiz no meu quarto, Deus, eu sou miserável, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada nessa situação, eu não tenho uma saída, mas eu tenho a única saída, que é o Senhor, e eu acredito que o Senhor vai fazer, e Deus vai ouvir do céu a sua oração, Deus vai fazer, é para isso que Deus está te chamando. Saia das águas rasas, se aprofunda mais em Deus. Não é tempo de você ficar pedindo, não, irmão, é tempo de você clamar mesmo. É como eu disse, pedir, você perde, não deu certo, você sai fora. Mas quando você clama, o pastor Moisés, ele podia até ter o dinheiro e precisar de uma outra coisa, mas como eu clamei, eu me humilhei, eu mostrei para ele a minha miséria, ele não só ia me dar os 100 reais. Talvez o coração de Deus é assim. O coração de Deus é assim, Ele não vai te dar só os 100 reais, mas Ele vai te dar os 100, vai te dar 200, vai te dar 300, meu filho. O que é isso? Eu vou te honrar porque você verdadeiramente está precisando. Irmão, mostra para Deus se você está precisando. Amém? Amém. Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu verei a salvação de Deus. Então saiba de uma coisa hoje, Deus quer que você, de uma forma diferente, fique em pé, em nome de Jesus.